Olá, meus amigos, está começando mais um AgroShow TV, a sua plataforma digital do agronegócio brasileiro. Fique conosco, o nosso programa só está começando. E nós começamos o programa falando com o pessoal da Nelore Garrote. Eles são pioneiros na genética e também na clonagem bovina aqui no estado de Goiás. Você confere um pouco da história deles a partir de agora. Uma história que contempla quase 50 anos no estado de Goiás. Esse é o Nelore Garrote. Essa história começa em meados de 1970 com Joaquim Garrote e hoje a paixão Nelore chegou à quarta geração na família. Dr. Manuel e Humberto Garrote estão à frente dos negócios e contam para nós um pouco mais sobre a origem do Garrote Nelore. Nós começamos na década de 70, com meu avô, Joaquim Garrote, que na época ele criava zebu. E na década de 70 ele começou a introduzir o gado Nelore. Comprou os primeiros touros Nelore, as primeiras matrizes Nelore. E passou para o meu pai. Meu pai na década de 78, mais ou menos, 75, 78, teve uma influência do meu tio era também criador, e começou a pensar em genética, que eles foram para Barretos, São Paulo, e na época tinha sido um bezerro, tinha sido campeão de Barretos, era da marca VR, do Dr. Rizome Rodrigues da Cunha. E ele comprou um gado e esse bezerro junto. E foi daí que a gente começou a registrar o gado, começou a criar Nelore, propriamente dito. Foi na época do meu pai. E esse bezerro era filho do Carved. Tinha sido campeão bezerro de Barretos e era filho direto do Carved, que era um boi que tinha sido da última importação. Era o que tinha de melhor na época. Com o passar dos anos, na década de 80, através das filhas desse boi, a gente começou a fazer a inseminação artificial, usando o que tinha de melhor na época. Na década de 90, começamos a fazer as transferências de embriões, através de TE, e logo depois as FIVs. Hoje nós estamos trabalhando com clonagem de animais, já temos vários animais clonados e evoluindo cada dia mais nessa tecnologia. Com o surgimento das primeiras técnicas de inseminação, o criatório começou então a adquirir os melhores reprodutores disponíveis no mercado, se tornando referência na venda de touros da região centro-oeste do país. Quem comenta essa evolução é o próprio Dr. Humberto Garrote. A evolução genética caminha junto com o melhoramento genético, né, que é o que a gente aqui sempre propõe a fazer com animais melhoradores, tanto como carcaça, a gente preocupa muito com os nascimentos, bois que vão dar filhos bem ao nascer, precocidade, né? E hoje em dia nós vimos muito agora um marmoreio, né? Então que o Nelore também está mostrando ser grande, bem eficaz quanto ao marmoreamento da carne, né? Então a gente tem aqui prezado sempre esse ganho aí. E essa evolução trouxe resultados cada vez mais incríveis. O criatório se tornou um dos pioneiros em Goiás a realizar a moderna técnica de clonagem bovina. O clone
nós adquirimos um animal que foi matriz modelo, foi grande campeão em várias exposições do Brasil. É um animal completamente diferente de tudo que a gente tinha até hoje. Foi uma das vacas mais pesadas do Brasil, ela pesou 1.140, chamava Lux Lanceada. Esse animal fez reservado grande campeão no Expo Zebu, fez primeiro prêmio Expoinel, primeiro prêmio Expo Zebu, fez vários animais premiados em pista no Brasil inteiro. E esse animal começou a ficar de idade. E a gente começou a produzir menos. E a gente falou, nossa, vamos perder a nossa galinha dos ovos de ouro, né? Porque tudo que ela produzia. E nisso foi onde a gente pensou, então, vou fazer a clonagem dessa vaca. Para a gente foi uma grata satisfação o clone. A produção do clone hoje é idêntica à produção da original. Inclusive, um bezerro que a gente fez primeiro prêmio há 2 anos atrás, era já filho do clone. Então a gente foi um resgate conseguir fazer o clone dela. Nós fizemos 3 clones dela e o material genético está guardado, e agora eu já estou fazendo clone das filhas dela. Eu já vou clonar agora uma filha dela, que depois eu vou mostrar para vocês, que já é um animal já que a gente conseguiu melhorar ainda mais. Além disso tudo, Nelore Garrote é fundador e promotor até hoje do leilão Amigos do Nelore, um dos grandes leilões da raça Nelore, disponibilizando sempre ao mercado animais e embriões que se destacam não só em capacidade produtiva, como também nas pistas de julgamento de todo o país. O leilão Amigos do Nelore começou com o intuito de mostrar o nosso trabalho. Não podemos deixar nunca de esquecer o fundador junto com a gente, que foi o Everton, que trouxe junto com a gente e montou o leilão. E o leilão, o intuito dele é difundir a genética. Difundir a genética aqui no estado de Goiás. A gente conseguiu, graças a Deus, desde 2010, estamos fazendo leilão. Só agora, nesses últimos 2 anos, que nós não fizemos por causa da pandemia. Mas esperamos ano que vem, se Deus quiser, já voltar. É o maior leilão do estado de Goiás. A gente faz todo ano em maio, na época da exposição agropecuária. O recinto lotado, mais de 1.000 criadores dentro do recinto durante a exposição do estado de Goiás. E a intuito é difundir, trazer novos parceiros, novos criadores para dentro da raça. É isso que é o intuito do leilão, cada vez melhorar mais a raça Nelore como um todo. Uma história de sucesso que teve ao longo do tempo grandes reconhecimentos. Um marco importante na vida de todos foi em 2014, quando o Dr. Manuel da Silva Garrote, pai do Dr. Manuel Garrote Filho e Dr. Humberto Garrote, foi homenageado e reconhecido em vida pela Associação Goiana do Nelore como Nelorista Destaque do Ano. Fico muito feliz porque foi logo antes do falecimento do meu pai. Então foi um reconhecimento da associação a ele como um dos melhores criadores. E foi um dia muito feliz pra gente, que reconheceu tudo aquele trabalho que ele tinha feito mais de 30 anos no Nelore. Foi uma felicidade muito grande. Ainda mais, o melhor foi ter sido reconhecido em vida. Porque não adianta nada depois que a pessoa falece. Pra gente foi muito gratificante. Ele ter recebido aquele prêmio em vida foi muito importante pra gente, esse reconhecimento da associação. Hoje o Nelore Garrote comercializa touros, matrizes, embriões e sêmen de Goiânia para todo o Brasil. A procura é alta, já que são grandes as referências na área. Durante nossa entrevista, nos deparamos com o Dr. Marcelo Dalcol. Ele veio de Vitória, no Espírito Santo, interessado nos animais e também no conhecimento. Então, eu estou iniciando na pecuária, conheço a família desde a época da faculdade, nós somos médicos, estudamos juntos, e sei da tradição e da preocupação com a genética e de ter um gado de ponta. Como eu estou iniciando, eu não quero iniciar pelo lado errado. Então eu vim buscar orientação e material genético para começar de ponta. E é isso que eu quero levar para o meu estado, para que as pessoas conheçam o que eu conheci aqui e possam experimentar e poder reproduzir tudo de bom que eles têm aqui. E tem muita coisa de boa, né? Muita coisa boa, coisas que eu não imaginava que existiam.
Aqui está tudo bem, Manuel Neto. Aqui, como sempre, nós somos concessionários Valtra há mais de 50 anos e a gente preocupa realmente com o agronegócio. E o diferencial nosso é exatamente as marcas que a gente trabalha, implemento todas as marcas que a gente trabalha e a questão da disponibilidade do produto é que realmente fazem a diferença aqui na Planalto. E falando em estoque, está aqui para vocês olharem, para verem o que a gente tem disponibilidade de estoque, não somente de implementos, como tratores, distribuidores, colheitadeiras, pulverizadores, realmente preparado para atender vocês nessa grande safra que tivemos em 2020 e que teremos em 2021. Aqui nós temos todo o estoque nosso disponível para vocês, desde o pequeno, médio, grande produtor, tratores com mais tecnologia, menos tecnologia, para realmente atender a sua necessidade. Na parte de tratores, a gente tem uma área do estado de Goiás para ser trabalhada e a parte de implementos, todo o território nacional é a nossa área de atuação. E aqui na Planalto nós não só temos o estoque disponível para te atender, mas a nossa maior preocupação é o nosso pós-venda, a assistência técnica para realmente cuidar do seu patrimônio. Às vezes é um investimento alto que o senhor está fazendo, mas a gente precisa de ter um suporte técnico qualificado, treinado pela fábrica, com ferramental especial para não deixar a sua máquina parar no campo. Essa é uma grande preocupação e a gente está preparado para realmente atender vocês. Nós não preocupamos somente com o nosso estoque de tratores e implementos, como assistência técnica e um grande estoque de peças para realmente atender o seu trator na hora que você precisar. Esse é o nosso compromisso Planalto de ser. E se você quer comprar o seu trator, o seu equipamento agrícola, venha até nós. Nós temos as melhores linhas de crédito e o nosso produto consórcio direto de fábrica para realmente atender a sua necessidade. E o governo federal se reuniu com o objetivo de criar políticas públicas que diminuam o uso de fertilizantes nas plantações. O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, participou da apresentação do Grupo de Trabalho Interministerial para a elaboração do Plano Nacional de Fertilizantes no Palácio do Planalto. O objetivo é aprimorar as políticas públicas e diminuir a dependência de fertilizantes externos, considerando que o país pode ter soluções tecnológicas para a produção nacional que supram o mercado interno, incentivando pesquisas, estudos e a modernização do setor produtivo. Os ministros que participaram foram Tereza Cristina, da Agricultura, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o general Heleno, do GSI, juntamente com o secretário de Assuntos Estratégicos, Almirante Flávio Rocha, e presidentes da Embrapa, Celso Moretti, e CNPq, Evaldo Vilela. Segundo o ministro Braga Neto, o setor de agronegócio é estratégico e em 2019 gerou cerca de 18 milhões de empregos e relevante peso no produto interno bruto do país. Um país com dimensões continentais precisa de grandes soluções de inteligência territorial, unindo a expertise de quem sabe mapear os territórios com a tecnologia de quem sabe operar a transformação digital. O SERPRO começou as entregas do sistema Titula Brasil. O INCRA ganha uma ferramenta que agiliza seu trabalho de fazer com que milhares de documentos titulatórios sejam expedidos. Isso regulariza a situação de cidadãos que ocupam terras da União pacificamente há muitos anos, permitindo que acessem programas de incentivo e contribuindo para o desenvolvimento da região e do país. O Titula Brasil é uma solução com módulos acessados via web e dispositivos móveis. Um projeto elaborado no escritório pode ser demandado para colaboradores via celular, que vão a campo com os planos de trabalho e todos os dados necessários. Ter acesso a tudo isso em localidades distantes, operando uma série de funcionalidades mesmo quando não há internet por perto, é um apoio fundamental para a regularização fundiária do país. Titula Brasil. Fazendo chegar o título a quem tem direito à terra. Brasil e Argentina solucionam pendências do comércio de produtos agropecuários. Confira na matéria. Após intenso trabalho iniciado em 2020, Brasil e Argentina solucionaram 49 temas pendentes na relação bilateral agropecuária, de um total de 54 itens. A ministra Tereza Cristina e o ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca Argentina, Luiz Basterra, se reuniram nesta terça-feira para avaliar as medidas e estreitar o comércio e a cooperação entre os dois países. Os temas incluem abertura e reabertura de mercado de diversos produtos,
como farinhas, carnes, lácteos, grãos, pet food e frutas. Um exemplo é a autorização para a importação de camarões inteiros e limpos da Argentina e a resolução de pendências sanitárias para a exportação de uva e maçã. Na área da pesquisa, a Embrapa e o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária renovaram por mais 5 anos o acordo de cooperação bilateral. De acordo com o presidente da Embrapa, Celso Moretti, a Argentina é o terceiro país com maior interação de pesquisas com a Embrapa, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da França. As áreas com grande intercâmbio de informações são soja, florestas e recursos genéticos. E o estado de Goiás conseguiu mais um recorde. Metade do sorgo produzido em todo o país vai sair aqui do estado. Metade do total de 2,6 milhões de toneladas de sorgo da produção estimada do país para a safra de 2020 e 2021 devem sair do estado de Goiás. O total de 1,3 milhão de toneladas estimados no estado deve manter Goiás como o maior produtor nacional do grão, conforme destaca a edição de março do Boletim Informativo Agro em Dados da Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SEAPA. Segundo os dados analisados, é esperado acréscimo da produção de 17,5% em relação à safra anterior, em uma área plantada de 374,9 mil hectares, e esse aumento se dá em razão da melhoria da produtividade, que hoje está estimada em 3,4 toneladas por hectare. Com isso, também o sorgo deve bater mais um recorde na média histórica de produção, superando o recorde anterior, que era da safra de 2010-2011. Os municípios que mais se destacaram na produção de sorgo são Paraúna, que aparece em primeiro lugar no ranking estadual, seguida por Rio Verde, Acreúna, Goiatuba e Catalão. Os dados analisados pela SEAPA incluem indicadores da CONAB, do IBGE e também do Ministério da Agricultura e também do Ministério da Economia. De acordo com o boletim, o sorgo se configura como uma opção de cultivo na segunda safra para cobertura do solo, produção de silagem e grãos. Contam a seu favor fatores como ampla adaptação às condições climáticas, baixa demanda hídrica, tolerância à presença de alumínio em solos ácidos, cultivo mecanizado e demanda por alternativas na formulação de rações para animais e, principalmente, o baixo custo de produção. Nos últimos tempos, aprendemos que cuidar está nas pequenas ações e em grandes atos de coragem. E assim, nos cuidando, salvamos milhares de vidas. Depois de muito trabalho, o governo de Goiás já vacinou 60% dos trabalhadores da saúde, incluindo todos os profissionais da linha de frente. Também foram vacinados idosos e pessoas com deficiência vivendo em instituições e população indígena em seus territórios. Agora serão imunizados idosos acima de 85 anos e, em seguida, acima de 80 anos. O agendamento deve ser feito pelo site www.go.gov.br/vacina Goiás. Continue respeitando o distanciamento, use máscara e álcool em gel. Governo de Goiás. Vacinar salva vidas. E o deputado Zé Mário, aqui do estado de Goiás, conversou com o ministro de Minas e Energia para debater com ele a situação do diesel aqui no estado. Confira na matéria. O deputado federal Zé Mário participou na última quarta-feira, dia 10, de uma audiência virtual da Frente Parlamentar Agropecuária, com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, juntamente com os representantes de entidades ligadas ao setor do biodiesel no país, para tratar da gravidade do prejuízo que pode ser gerado com a redução da mistura do biodiesel no óleo diesel. Na ocasião, o ministro anunciou que manterá o compromisso da adição de 13% do insumo ao óleo diesel. A redução do percentual de biodiesel vem sendo discutida com muita preocupação pelo setor. Para o deputado Zé Mário, a alteração representa um retrocesso que resultaria em muitos prejuízos ao setor produtivo. Na oportunidade, o deputado solicitou ao ministro uma atenção especial ao restabelecimento no fornecimento de óleo diesel para que a produção agropecuária e o setor de transportes possam retornar às atividades. Segundo a diretoria da FAEG, nos últimos dias, produtores rurais de municípios como Itaberaí, Silvânia, Catalão, dentre outros, adicionaram a instituição para informar a falta do diesel. A federação entrou em contato com alguns postos para buscar soluções.
onde foram informados sobre a dificuldade no fornecimento para a principal fornecedora, localizada em Senador Canedo, devido a um problema no bombeamento do oleoduto. Nesse contexto, Zé Mário relatou a problemática ao ministro Bento Albuquerque, que fez o compromisso para a normalização da distribuição. E é isso, meus amigos. Chegamos ao final de mais um AgroShow TV, a sua plataforma digital do agronegócio brasileiro. Acompanhe os nossos conteúdos através das nossas redes sociais. Te espero no próximo programa.